Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ari e eu vou dividir um pouquinho da minha história com vocês hoje. Vou contar pra vocês como tudo aconteceu. Eu tive uma facite necrotizante e já passei por mais de 50 procedimentos cirúrgicos. Então eu fiquei com o lado direito do rosto comprometido. Tirar o lado direito do meu rosto, porque ele tinha apodrecido. Para onde eu vá, eu percebo sim que as pessoas olham. Ou é por curiosidade, ou é para saber o que aconteceu. Tava procurando uma história de vida pra inspirar teu coração, tesouro? Acabou de encontrar a Ari. Uma bactéria tomou uma parte do rosto da Ari e a partir desse dia, gata, o maior presente que a nossa amiga recebeu foi a vida. Ariane, quantos anos você tem? Tenho 35. Você é uma pessoa com deficiência? Sim. Qual sua deficiência, gata? Bom, a minha deficiência, ela está localizada na face devido a uma facete necrotizante que eu tive aos 3 anos de idade. Faz 32 anos então, quando você tinha 3 anos. Como é que foi que começou isso? Você nasceu sem deficiência? Sim, eu nasci uma criança saudável, normal, e aos 3 anos de idade eu apresentei um quadro de gripe e eu fui encaminhada a um hospital por diversas vezes, entre idas e vindas, e não melhorava esse quadro. Em um dos retornos, eu fui diagnosticada com uma gripe mais forte e me seguraram nesse pronto-socorro. E por me segurarem lá, eu acabei tomando uma medicação, da qual essa medicação desencadeou uma alergia. E dessa alergia eu contraí uma infecção que resultou numa fasciite necrotizante, que Caramba! é uma infecção que se acometeu do lado direito do meu rosto, da face. Então E foi aí o uma, foi uma estrago já estava medicação que feito. te deram. A medicação fez com que eu entrasse em estado de alergia, né, um estado anafilático, e por causa de ter ficado lá para combater essa alergia, essa reação alérgica, eu contraí a infecção. Teve todo um despreparo do hospital, da equipe médica, um conjunto, né, que resultou nisso. Chegou um momento que eles começaram a te dar até o coquetel para HIV. Sim, esse coquetel foi me oferecido quando eu já fui transferida para outro hospital, porque nessa unidade já não tinha mais o que ser feito. Então eles me transferiram para outra unidade, para outra cidade, e lá eu comecei o tratamento para combater a infecção. Ela já estava generalizada, né? E aí lá me ofereceram esse coquetel porque acho que era a última alternativa na época, que não tinha mais o que fazer para que eu recuperasse ou me libertasse dessa infecção. Então a opção médica foi oferecer esse coquetel todo para ver se melhorava, se voltava a ter resistência, para ver se eu melhorava para começar um tratamento. Então eu passei 90 dias internada numa UTI para ficar totalmente isolada e conseguir combater a infecção de tão forte que era. Porém, eu fiquei com as sequelas, né? A infecção foi combatida, mas a necrose já tinha consumido o lado direito do meu rosto. Então, eu fiquei com o lado direito do rosto comprometido. Nesse período, os médicos tiveram que fazer praticamente assim, tirar o lado direito do meu rosto, porque ele tinha apodrecido. Então, o lado direito do meu rosto apodreceu. Precisou ser retirado, fazer uma sepsia e retirou pele, músculo, nervo,
tudo. Eu fiquei com um lado exposto do crânio. Aparecia osso, aparecia tudo. Ficou aquele buraco. Meu Deus, você tinha quantos anos nisso, gata? 3 anos, tudo com 3 anos que começou, tudo nos 3 anos. Ah, tudo isso se desenrolou rápido, então. Não foi assim ao longo do Sim, tempo. não, foi assim, da minha reação alérgica para infecção e para acontecer a necrose na face, foi questão de semanas. Uhum. Então foi muito rápido que se desenvolveu tudo isso. Então, suas primeiras lembranças de vida, você já tinha passado por essa necrose. Eu lembro mais na parte de eu já estar na parte de reconstrução. Quando eu estava passando por tudo isso, eu não tenho essa recordação nítida. Eu não sei se apagou, se eu não me lembro, se eu bloqueei, eu não consigo definir. Mas eu tenho recordações já de criança dentro de hospital. Então, a minha infância eu consigo lembrar de hospital para frente. Eu não tenho outra lembrança antes. E aí, o seu rosto, então, ficou comprometido do lado direito, você teve que começar a fazer uns enxertos. Sim, teve que começar o processo de reconstrução facial. E depois que eu tive a alta, depois que combateu a infecção, que eu tive a alta, que eu estava bem para recomeçar as reconstruções, eu fui encaminhada para um outro hospital de reconstrução e lá eles começaram a fazer a reconstrução, o enxerto. Eles foram tentando moldar de novo esse lado direito, dar uma funcionalidade para esse lado. Mas, assim, isso foi durante anos. Então, eu passei dos 3 anos até os dias atuais tentando essa melhora. E é aquela melhora 100% que não chega, né? Porque não fica igual. Então, eu fiz muita cirurgia. Eu passei por mais de 50 procedimentos cirúrgicos. Meu Deus. Mas você sente quando você pisca ou quando você mastiga do lado direito? Sim, eu tenho essa sensibilidade, ela é diminuída, ela não é tão intensa quanto ao lado esquerdo, mas eu tenho essa sensibilidade, é uma sensibilidade reduzida, porém eu sinto muita dor, né? É uma região que ficou extremamente dolorida, então é uma dor constante, ela não passa. É uma dor que eu aprendi a encaixar aqui na vida e conviver com ela, porque ela não passa. Então, ela é uma rotina, ela faz parte da minha rotina. Ela é uma coisa que tá ali o dia todo. Eu acordo com ela e eu durmo com ela. Agora, nesse minuto que você está conversando comigo, você está sentindo dor. Tô sentindo dor, por incrível que pareça, mas tô. E aí você foi ficando adolescente. E eu tenho recordações de sofrer bullying, de assim, tirar sarro, e não ser incluída nas brincadeiras, não ser incluída para ter amizade, não ser incluída no grupo do lanche, não ser incluída no grupo das atividades, ser totalmente excluída de tudo por ser diferente, né? Por ser considerada diferente. Então, isso foi no decorrer de todo o tempo estudantil e até no período que eu tentei ingressar na faculdade presencial. Eu tive essa dificuldade, eu não consegui, eu abandonei por diversas vezes o curso superior por conta dessa dificuldade de interação. Mas isso eu fui aprendendo a me defender, né? Conforme foi passando o tempo, a idade, eu fui aprendendo a criar aquele bloqueio, aquela defesa, a não permitir, mas ainda assim tinha aquela exclusão, né? Eu me defendia, mas não significava que eu estava incluída, né? Eu só estava me defendendo. Pelo contrário, é horrível você sair de casa sabendo que você não vai fazer uma amizade. Você vai ter que se defender de alguém e de alguém escroto. Sim, exatamente. Eu lembro muito bem que com 13 anos eu passei por um procedimento cirúrgico que deu muito errado. Eu tive outra infecção, eu tive que ficar sem cabelo, então eu tive que raspar a cabeça. E eu fiquei sem cabelo. Imagina com 13 anos, indo para a escola sem cabelo.
com um lenço amarrado na cabeça. Então, as crianças, os adolescentes tiravam o lenço, tiravam sarro, me empurrava para meio de roda, para bater, para de coisa. Trancava no banheiro para ficar sozinha, porque ninguém queria ter o contato com uma pessoa diferente, né? E então, assim, era horrível. Na verdade, assim, eu não sinto saudade nenhuma da escola. Foi, assim, o meu maior pesadelo, foi a escola. Eu não sinto saudade nenhuma de estar lá. Eu discordo completamente quando alguém diz: ah, criança é inocente, criança não sei o quê. Pelo contrário, é na infância e na adolescência que as pessoas mostram o pior que elas têm. Muitas vezes as crianças e os adolescentes são maus. A gente, você com a sua condição, eu que sou viado, imagina, né, gata? Então, como é que era na escola? A gente conhece o pior dessas pessoas. A gente sabe que eles são maus, que eles têm prazer em ver a gente no chão. Tem muito prazer e eu concordo com você. Existe sim a maldade na criança, no adolescente, como existe a maldade no adulto. Então, eu acredito que o caráter de uma pessoa ela começa a ser formada na infância. E isso vem de dentro de casa, os pais reportando e ensinando. Mas existe sim. E eu sou a prova de que existe sim criança e adolescente ruim. Tem sim a ruindade neles. Podem ter arrependidos depois, pode vir o arrependimento depois, mas sim tem a maldade. Não, não é de totalmente inocente, não. E quando foi que você deu o seu primeiro beijo? Para 21 anos, mais ou menos. Eu cheguei a ter relacionamentos duradouros depois, tive namorado. Eu tive um casamento, eu passei por um casamento. Eu casei, eu acho que eu tinha uns 23 anos, mais ou menos, 24 anos. Eu casei, eu fiquei 4 anos casada, depois eu me divorciei. O que que o seu rosto influenciava nesses relacionamentos? Influenciada na questão do outro sentir vergonha. Do outro sentir vergonha em estar se relacionando com alguém é diferente, que para aquela pessoa era diferente. Porque é diferente, a gente. Eu não tenho como falar que não é diferente. Então eu acredito que para outra pessoa ela tinha vergonha de expor que ela estava num relacionamento com a outra pessoa que era considerada diferente. Com Então eu você, no acho que caso. Então isso, você sentia que o cara tinha vergonha de falar que namorava você. isso tinha. Ou que gostava, ou que queria ficar, ou que queria ter alguma coisa. Então tinha essa vergonha. Então quando eu gostava de alguém, que eu tinha interesse em alguém, alguma coisa assim, a pessoa ela podia até ter interesse, mas ela falava, não, eu não vou assumir porque eu tenho vergonha. Mas ela falava na Então era sua aquela, cara isso? sim, algumas vezes sim, já escutei isso. E eu achava que estava tudo bem. Eu me sujeitava a isso, porque eu achava que era só aquilo que eu ia receber. Então eu achava que era aquilo que iam me oferecer e estava tudo certo. E Então eu aí você aceitava aquilo. fazia tudo escondida com essa pessoa. Sim, tive relacionamentos de muito tempo escondido. E a pessoa me oferecia aquilo. Tipo, é isso que você vai ter. Se não for comigo, é com outro, mas é isso que você vai ter. É só isso que vão te oferecer. Então era um relacionamento assim, não notável para as outras pessoas por vergonha da outra pessoa, né? Eu não defino em outra palavra não ser vergonha da outra pessoa. Eu tive o relacionamento assumido, né, de namoro. Depois eu tive outro relacionamento. E nesse outro relacionamento, assumido, sim, aí eu casei. E foi onde eu fiquei por 4 anos casada. Foi um relacionamento, assim, saudável, eu entendo que foi saudável. A gente teve um término amigável. Não posso falar que foi traumático, porque não foi. Nessa situação não foi. E a gente teve um término amigável por divergências de opiniões, do que queríamos. E a gente decidiu se pôr um ponto final nesse ciclo. Desde esse término, desse casamento,
eu decidi que eu não queria mais ter um envolvimento afetivo, amoroso com mais ninguém. Eu decidi por encerrar-se, assim, essa vida amorosa, porque eu não sei se é viável, se é notável, eu não sei se o amor é para todos, eu não sei se existe, né, essa questão de amor, de ficar junto, que Você a gente não sentia que alguns precisa. desses homens ficavam com você por pena? Acho que sim, senti assim. Acredito que sim. Tenho praticamente 90% de certeza que sim. Mas eles não falavam isso, você que imaginava. Não, eu acho que nas atitudes que eles demonstravam era isso que eles passavam. Que tipo de atitude? Não assumi que eu merecia só aquilo, que ninguém assumiria eu por não ser padrão, por não estar dentro dos padrões das outras meninas, das outras mulheres. Então eu entendo isso que era pena, porque se não era pena, era o quê? Amor que não era, né? Então, quando a gente ama, a gente tem pra que esconder. Então, eu deduzo que era pena. E um jogo ali de emoção, de pressão psicológica, de poder, de abuso. Eu entendo que ali era isso, era pena. Que esses Não tem caras então outra sempre se definição. colocavam como se estivessem acima de você. Sempre. Isso é fato. Sempre. Então, toda vez que eu chegava e falava, tentava demonstrar, né, um sentimento. Eu falava, eu tô gostando de você, gosto de você, alguma coisa assim. Eu já percebia que vinha aquela coisa do tipo, não, mas não vai dar, não, mas não vai dar comigo, porque depois a pessoa aparece namorando outro, entendeu? Sei, Então perfeitamente. era, então não vai dar, esse relacionamento não vai rolar comigo, mas vai rolar com outra. Aí depois, tipo, uma semana depois a pessoa tava namorando. Então, era essa definição que eu tinha do relacionamento. Então, pra mim era pena. E aí então você, por causa disso, desistiu de ter relacionamento. Nem casual. É, casual, sim, mas envolvimento emocional para trazer para dividir minha vida o dia a dia, não. Mas e Que quando eu você tenho tá meio. numa festa, num barzinho, numa balada, você caça? Você flerta? Não, não procuro. Porque assim, raramente eu saio. E você sente que as pessoas ficam te encarando, olhando teu rosto? Fica. Fica assim. Às vezes não é nem intencional. Eu entendo que às vezes não é intencional, mas fica assim. Porque não tem como. Assim, não tem como eu esconder. Não tem como, tipo, eu colocar uma blusa, coisas que eu consigo esconder. Então, assim, não dá. Então, pode não ser intencional, mas sim, as pessoas ficam olhando sim, independente de onde eu esteja. Isso não é só num evento social, nada. Para onde eu vá, se eu vá no shopping, se eu vou numa loja, para onde eu vá, eu percebo sim que as pessoas olham. Ou é por curiosidade, ou é para saber o que aconteceu, ou é para. Não sei. E as pessoas fazem Não sei o que. comentários ou ficam só nos olhares? Algumas pessoas fazem comentários, sim. Algumas pessoas perguntam, tem gente que chega a perguntar. Eu de verdade não me importo em responder, Pergunta na mas eu me. caruda, assim, não te conhece, fala, oi. Sim, na cara, sim. Qual que é a pergunta? Oi, tipo, oi, o que aconteceu no seu rosto? É assim, direto. E aí depende do dia que você tá, você tem toda a disponibilidade e paciência de responder. Mas depende do dia, se você não tá muito afim, se você não tá muito bem, você tá com uma preguiça de ter que contar a mesma história. E aí você fica meio que, nossa, vou ter que contar essa história de novo. Mas aí você vai e conta, ou você conta superficialmente, né? Quando eu não tô muito afim de entrar em detalhes, eu conto superficialmente e já encerro o assunto. Quando eu tô mais disposta, eu conto.
tudo que a pessoa quer saber. Vira uma entrevista, né? Daí, Uma entrevista. Mas aí você não tem vontade de virar pra pessoa e falar, ah, foi teu pai, aquele calvo. até hoje, não. Até o presente momento, eu nunca, que eu me lembre, eu nunca respondi assim, né? Mas dá vontade. Ah, dá vontade, então. Dá vontade, sim. Várias vezes. Você faz parte de site de relacionamento, aplicativo? Não, já fiz, mas não faço mais. Já marcou encontro pessoalmente? Já. E aí? Na verdade, assim, do tempo que eu fiquei dentro de um aplicativo de relacionamento, eu consegui marcar 2 encontros. De todas Ah, as já conseguiu conversas. muito, gata, porque nesses aplicativos você tem que garimpar com muita fé. Eu faço uma oração. Agora eu tô solteiro, você sabe que eu me divorciei há pouco tempo. Então eu tô me recolocando no mercado sentimental. Eu faço uma oração antes de abrir o aplicativo. Sim, dentro de todas as mensagens que a gente recebe, a gente já começa a filtrar por ali, né? Porque tem mensagens assim absurdas que eu praticamente nem respondo. Tem mensagem que ou eu bloqueio ou eu ignoro, ou deixo a pessoa falando sozinha. Então, de todas as mensagens, de todas as conversas, eu fui para 2 encontros para conhecer 2 pessoas. Essas 2 pessoas que eu conheci, foi legal, não tenho que reclamar, mas foram assim relacionamentos casuais, que a gente não levou para frente por opções das 2 pessoas de não querer, de não ter o momento, de não ter interesse. Mas assim, não tem que reclamar se foi ruim, se foi bom. Foi assim, como diz, um encontro casual. Algumas vezes de se rever, de se encontrar em outros lugares, em show, em bar. Isso. E ficou por isso. Mas Mas não chegou a faço fazer mais parte. amor com a pessoa do aplicativo. Sim, Graças a tive Deus. encontro de relação, sim. Mas esses encontros, você marcava direto na casa da pessoa, ou sei lá onde, ou era num lugar assim, tipo um restaurante, uma lanchonete? Não, geralmente é bar. Ah, bar, isso Sempre foi aí, muito bar. bem, aham. Bar, eventos, show, praça Isso pública. aí. E esses É caras direta. perguntavam do seu rosto? Por incrível que pareça, esses 2 não, nunca perguntou. Eu Olha, acho que na que verdade eles nem coisa. sabem o que aconteceu. Nem tocou no assunto, nada, zero, zero, zero. Zero, 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 nada. Assim que é bom, né, gata? Quando a pessoa vem antes da deficiência, não tem que ficar perguntando. Sim, mas também assim, pra mim é indiferente. Se a pessoa me conhecer e perguntar e falar o que aconteceu, eu vou chegar e vou contar. Então, eu acho que é questão de conversa. Eu acho que tudo se resolve na conversa. E você marcou encontro com esses caras, obviamente, mas com outros você não marcou. Desses que você não Não. marcou, alguém chegou no aplicativo, viu sua foto e perguntou o que que houve? Sim, teve gente que perguntou. Em um dos aplicativos, eu abri tanto para mulher quanto para homem. Ah, você é bi. E então, eu não sei. Eu não sei te falar assim, se eu sou ou não. Mas em um eu dei essa oportunidade. E eu cheguei a fazer assim, não pessoalmente, mas eu fiz algumas amizades com algumas meninas de um dos aplicativos. E a gente tá na rede social, se conversa, tudo. Mas eu acho que foi mais na questão amizade mesmo, né? De conversa. E sim, alguns homens perguntou o que acontecia, outros não. Outros eu deixei de conversar mesmo por ser escroto mesmo, Sei, por porque escreve ter aquela assunto. coisa de manda foto de agora, a gente fica nervoso com isso, não gosta. Exatamente. Manda foto de agora, manda foto de onde você tá. Isso é bem chato, É chato. bem, bem conveniente. Eu tive muita cicatriz no corpo, porque os médicos removeram pele, músculo para enxerto, né? Então eu fiquei com muita cicatriz. Então eu comecei assim, a primeira tatuagem eu fiz para tampar uma cicatriz.
E daquela tatuagem em diante, eu comecei a achar interessante. Eu comecei a identificar que tatuagem era uma maneira de eu me sentir segura. E aí eu comecei a fazer cada vez mais. Toda oportunidade que eu tenho, eu procuro fazer uma tatuagem. Porque isso me mostra o porquê que eu comecei. Eu comecei a tampar a cicatriz para esconder. Não porque a maior cicatriz, que é no rosto, eu não consigo tampar. Mas eu comecei a entender que, de alguma forma, eu podia me identificar melhor com as tatuagens, com o que eu sentia, com o que eu gostava. E eu fui fazendo. E até hoje eu vou fazendo sempre que eu tenho a oportunidade. Quantas tatuagens você tem? Eu não sei. Mais de Não, 10. não. Sim, muito mais. Mas faz muito tempo que eu não conto. Então, não sei te falar quantas exatamente. A Eu parei de tatuagem te contar. ajudou a se ver como mulher, como a mulher que você é. Sim, bastante. Foi com tatuagem que comecei a me moldar em questão de opinião, em questão de imposição, de me impor. A partir daquele momento, eu comecei a definir minhas posições, o que eu queria, o que não, o que eu estava disposta a passar, a não. Na questão de trabalho também é muito difícil, é bem complicado a questão de você estar no mercado de trabalho, tendo uma limitação, fazendo tratamento médico. É muito difícil, porque assim, a lei de PCD, ela funciona muito bem no papel. Na prática, ali na inclusão, ela é bem diferente. Por um exemplo, determinada funcionária que não concorda por eu ter tais limitações da mesma função. Ela já chegou a falar que ela tinha a intenção de me bater tanto que ia consertar minha cara. Esse tipo de situação. E aí você fica preso porque você precisa do trabalho, porque você é uma pessoa assalariada que depende disso para viver, e você fica preso a isso, que fica um ciclo, né? Não tem fim e é contínuo e não muda, porque esse tipo de pessoa não muda, ela não tem consciência de mudança, de entender o que ela está errada. Não que eu esteja certa 100%, porque eu sou humana e eu sou passível de erro constantemente, mas eu procuro todos os dias rever aonde eu estou errando, se eu estou errando com alguém, e como eu estou me portando diante da situação, para que eu não repita esse erro no outro dia. Então, eu não vejo isso dessas pessoas. É o que me deixa mais chateada e preocupada, né? Porque a gente, no fim das contas, tem que conviver com esse povo, né? Tem que conviver com esse povo. E, infelizmente, a gente não tem muita alternativa. Mas eu coloco essas pessoas como evolução, né? Eu tenho trabalhado muito essa questão da espiritualidade, da evolução, e de muitos anos eu tenho tentado melhorar como pessoa e ter esse entendimento da gratidão do hoje, de trazer o hoje, se hoje foi bom, se hoje a dor não foi intensa, trazer como um dia bom. Eu nasci, eu morri e eu renasci. Então, eu posso dizer e comemorar assim que eu tenho não só uma única data de aniversário, né? Tem outras. E eu acho que aquele momento que a gente está vivendo, uma situação ruim, difícil, ele não é eterno. O sofrimento, ele não é eterno. Mas para ele deixar de ser um fardo, de ser um peso, a gente tem que procurar situações e momentos e objetivos da quais a gente consiga ver o melhor daquilo, consiga ver o que a gente pode tirar de melhor da situação que a gente está vivendo.
por mais que você olhe para sua vida e fale, nossa, tá muito difícil, eu não vou aguentar, eu quero desistir, eu não sei o que vai ser amanhã, se apegue à sua fé, ao que você acredita, independente do que seja, não, que é bom, ele vai vir. Você dorme chorando hoje, mas amanhã vai acordar. E o hoje tá ali pra gente desfrutando. Com responsabilidade. E não desiste do amor não, gata, porque sempre tem uma peruca velha para um coração calvo. Mas experiências não definem o nosso destino. Uma hora aparece, não sei se vai ser homem ou vai ser mulher, mas o coraçãozinho calvo vai ter uma peruca, tenho certeza. Se você tá dizendo, então eu vou pegar pra vida e guardar na caixinha de coisa boa.